Vou repetir, né? Vou repetir algo que eu falei para os irmãos a semana passada. Louvado seja Deus. Veja só, irmãos. Eu não vou em nenhum momento, irmão, nenhum desses cultos, falar de alguma igreja, de alguma religião, e não vou dizer também, irmãos, e nem costume de igreja nenhuma. Eu não vou falar de nada dessas coisas. Os irmãos vão analisar, irmãos, né? E vai tirar sua conclusão dentro do texto. Cada irmão aqui tire sua conclusão. Porque cada líder tem uma visão, irmão. Tem uma maneira de pensar e conduz aquele trabalho dele, né? Na sua igreja. Então vai os irmãos analisarem aí. A semana passada, irmãos, quando eu trouxe uma mensagem sobre a primeira carta, louvado seja Deus, que quando eu vou ter aqui, dar só uma pinceladinha bem rapidinho para os irmãos entenderem, que é a primeira carta, a qual diz que naquela época, irmão, louvado seja Deus, que entraram ali naquela cidade, eles não admitiam o erro perante a eles, a qual não está errado, irmãos. Ele dizendo, eu não aceito. A Bíblia diz que é melhor a correção daquele que o ama do que o beijo do olho do enganoso. Então é melhor corrigir, né, a ferida daquele que ama do que o beijo do enganoso. Que adianta ficar te beijando, mas está enganoso. Então por isso que a Bíblia diz isso, é melhor, irmão, a ferida daquele que ama do que o beijo do enganoso. Só que eles pegavam aquele erro da pessoa e colocavam para todos verem. E aonde ele dizia, vamos supor, irmão, eu cometi um erro. De vez de você chegar em mim e conversar comigo, falar comigo, não. Você pega eu e põe para todo mundo. Então era o que eles faziam na primeira carta. Foi onde ele disse, eu só tenho contra ti uma coisa, que deixasse o primeiro amor. Que se você tivesse o amor realmente, você não pegava a vida do teu irmão e jogava para todo mundo ficar sabendo ou ouvindo. Você ocultava aquilo com você e corrigia, conversava, mas não impunha perante as pessoas. Então ele falou, por antes que eu tenho contra ti é isso. Então vamos lá, irmão. Será que vocês conhecem alguma igreja que quando a pessoa comete um pecado, quando a pessoa comete alguma falha, vocês conhecem alguma igreja que pega aquela pessoa, traz perante a igreja, no púlpito da igreja, e o pastor, ou seja lá o que for, faz assim: essa pessoa caiu em fornicação, essa pessoa caiu em adultério, e ele está em disciplina. Era na primeira carta isso. E colocava aquela pessoa em disciplina. Mas depois da pessoa cumprir aquela tempo de disciplina, ele chama aquela pessoa e diz para aquela pessoa, e diz para a igreja, irmãos, a nossa irmã que caiu, que falhou, o irmão que fez isso, está voltando em comunhão. A igreja recebe ele ou ela ainda em comunhão? Existem igrejas que fazem isso. Qual é elas, irmão? Vocês sabem quem é, que vocês conhecem cada igreja, que vocês já tiram conclusão aí. Mas na primeira carta diz que quando a pessoa errava, eles colocavam perante todo mundo, e depois ainda, louvado seja Deus, onde Deus diz, só tenho algo contra ti, que deixasse o primeiro amor. Louvado seja Deus. Eu penso de uma forma, se uma pessoa errou, irmão, e eu fizer isso com ela, eu vou piorar mais ainda a situação dela, porque eu estou colocando ela, envergonhando ela perante os irmãos. E quando uma pessoa diz assim, irmãos, uma pessoa que falha, que muitos estatutos de igreja tem isso, quando uma pessoa falha, são 6 meses de disciplina. Se for pastor, é 2 anos. Se for obreiro, não, quer dizer, pastor dá 5 anos, e obreiro 2 anos. Então vamos lá, irmão, minha forma de pensar. Se eu falar para a irmã que ela errou, ela falhou, cometeu alguma coisa, e eu vou pôr ela 6 meses de disciplina, ela pode ficar os 6 meses, mas no 7º ela erra de novo. Se eu disser para um obreiro que ele cometeu um erro, e ele vai ficar 2 anos em disciplina, o que é disciplina, irmão? Ficar sem louvar, ficar sem dar saudação, é isso, irmão, sem tomar ceia. Então se uma pessoa, um obreiro erra, e eu dizer, irmão, você vai ficar 2 anos de disciplina, ele pode ficar 2 anos de disciplina, mas 2 anos e 1 mês, ele erra de novo. Então o que adianta? Então eu prefiro fazer assim. Meu irmão, você acha que você cometeu esse erro, você cometeu essa falha? Vamos fazer o seguinte, eu estarei orando por você,
você vigia. E na hora que você sentir no teu coração que está hábito para voltar em comunhão, você me avisa. A pessoa pode errar hoje, irmão, mas ela pode se quebrantar, se arrepender, e amanhã está na bênção. Existem pessoas que com 2 dias se quebrantam, como Davi. Davi, quando pecou, Natan chegou até ele e corrigiu ele, mas na hora ele dobrou o joelho e se arrependeu, irmão. Foi coisa de 2 minutos, não precisou de 6 meses nem 2 anos. Coisa de 2 minutos Davi se quebrantou na presença de Deus. Então eu não coloco prazo de nada dessas coisas, irmão, porque você como pode ficar com 2 anos aí no erro, e como pode ficar com 1 dia, se arrepender e dizer: Deus me perdoe e tem misericórdia da minha vida. Então não fico colocando jugo nas costas de ninguém, irmãos. Então vamos lá, irmãos. Quando eu li o primeiro texto, era sobre isso, de dizer que tenho só contra ti que deixasse o primeiro amor, que nós temos que amar o nosso próximo. Que eu comprovar o amor em compreender, estender minhas mãos, dar meu ombro e dizer: meu irmão, vem cá, eu entendo você. O que você cometeu foi uma fraqueza, mas eu estou pronto aqui para te ajudar, e estender as mãos para ele. Mas não é isso que acontece em muitos lugares, não acontece isso. Mas vamos ler a segunda carta aqui, irmão, que foi sobre a igreja de Esmirna. A Bíblia diz que João, quando estava pregando, ele foi proibido de pregar o evangelho, de levar a palavra, irmãos. Quando pegaram João, jogaram João dentro de um barril de óleo quente, irmãos. E quando pegaram João e jogaram dentro de um barril de óleo quente, jogaram João na ilha de Patmos. João estava com sua pele saindo e foi preso na ilha de Patmos. E quando ele estava na ilha de Patmos, a Bíblia diz que ele teve uma das maiores revelações, que foi o livro de Apocalipse, que foi que João teve. Quando João estava orando, Deus começou a falar com João quando ele estava preso na ilha de Patmos, irmão. E Deus começa a revelar a João, e João começa a escrever as cartas. Louvado seja Deus, as cartas de Pérgamos, de Esmirna, de Efésios, e começa a mandar cartas para os nossos irmãos que estavam nestas cidades pregando. E uma das cartas que João manda é para a cidade de Esmirna, irmão, louvado seja Deus, conhecido hoje como a Turquia. Mas quando ele manda lá para Esmirna, que é conhecido hoje como a Turquia, escreve uma carta e manda para os nossos irmãos que estava pregando na cidade, irmãos, louvado seja Deus, de Esmirna. Só que naquela época, irmão, louvado seja Deus, a qual o império, louvado seja Deus, os impérios ali matavam os crentes que estavam pregando a palavra naquele lugar. As pessoas que estavam pregando na cidade de Esmirna, irmão, louvado seja Deus, eram assassinados, jogados a leões, para que pudessem parar de pregar o evangelho. Ou você parava de pregar ou você morria. Hoje é fácil pregar o evangelho, mas naquela época os nossos irmãos estavam morrendo por pregar a palavra. E hoje nós dizemos: Deus, nós queremos fazer a obra e não fazemos. Temos na nossa mão e não praticamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E naquela época era mais difícil, porque os irmãos morriam. Mas vamos ler aqui, livro de Apocalipse capítulo 2, o versículo 8. Vamos acompanhar, irmão, o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, o último livro que nós temos, capítulo 2 e o versículo 8, para que você entenda. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto e diz: o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. Aleluia. E a blasfêmia do que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. E nada temas das coisas que hão de aparecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que quem vencer não receberá o dano da segunda é a morte. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou repetir esse versículo 9 aqui, irmão.
que é o versículo 9, diz assim: eu sei as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagogas de Satanás. Naquela época, irmão, louvado seja Deus, naquela cidade de Esmirna, havia um império demesiano. Ele faz o que? Ele começa a fazer umas estátuas, para que as pessoas se prostravam perante aquelas imagens. E uma das 3 imagens que ele fez foi Osedom, Aquinis e Demétrio. 3 que eles fizeram para que as pessoas se prostravam perante aquelas imagens. Só que quando o apóstolo Paulo foi pregar lá, irmãos, pregar para aquele povo, para que parassem de se prostrar perante esses deuses que haviam num grande mercado que havia feito naquela cidade, e fizeram as 3 imagens na entrada daquele mercado, e as pessoas se prostrando. Mas o apóstolo Paulo foi pregar a palavra para aquele povo, que havia um Deus que falava, havia um Deus que ouvia, que havia um Deus que tinha pernas para andar, e um Deus que via e contemplava todas as coisas. Mas quando o Senhor manda esse livro e manda a revelação ao apóstolo, louvado seja Deus, a João, quando estava na ilha de Patmos, entrega a revelação a ele, dizendo para ele: manda para Esmirna essa carta. Eu sei as tuas obras e as tribulações. Ele estava dizendo: eu sei as obras que você está fazendo neste lugar, e também a tribulação que vocês estão passando. Então eu sei as obras que você está fazendo, e sei a grande tribulação que você está passando para pregar a palavra do Senhor. Então, uma das cartas: conheço a tua obra e sei também as tribulações que você está passando. Aí ele manda aqui, irmão: tu és pobre. A dificuldade de pregar a palavra, a dificuldade de fazer a vontade de Deus. Tu és pobre, mas também é rico. Louvado seja Deus. Quando ele diz pobre, ele disse pobre material, mas rico tu és espiritual, por conhecer a minha palavra. Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso, irmão? Pode dizer rico material, aleluia, pobre material, mas rico espiritual, porque conheceste a verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Quando ele diz isso, irmão, louvado, dentro dessa carta a ele, louvado seja Deus, mas tu és rico, e há blasfêmias do que se dizem judeus. Olha só, há blasfêmias daqueles que se dizem judeus, mas não são, mas são sinagogas de Satanás. Sabe o que é isso, irmão? Quando eles levantaram imagens para que as pessoas se prostravam, irmão, não é eu que estou inventando, é a Bíblia que está dizendo aqui, irmãos. Se você crê que Deus vai te dar vitória, você tem que crer também na correção, que Ele é amor, Ele também é espada, Ele é fogo consumidor. Então vamos no dentro do texto. Então ele diz o que, irmão? Eu só tenho contra uma coisa: quando eles se prostravam perante aquelas imagens. Está aqui no livro de Apocalipse: daqueles que se dizem judeus, mas não são, são sinagogas de Satanás, por ter levantado tantas imagens, irmãos, para que as pessoas se prostravam. Qual é a igreja que faz isso? Não sei, meu irmão. Louvado seja Deus. Quem é hoje aqui, irmão, dentro dessa igreja de Esmirna? Quem é hoje que obriga as pessoas a se prostrarem perante aquilo? A Bíblia diz, irmão, o historiador diz que o império demasiano, ele colocava um jugo para que as pessoas se prostravam perante aquilo. Louvado seja Deus. O império fazia isso. E naquele império, irmão, louvado seja Deus, eles colocavam no Coliseu romano, as pessoas jogavam perante os leões, comiam vivos crentes que pregavam contra isso. Louvado, pregavam contra isso. Deixa eu só contar uma coisinha para vocês aqui, irmão. Uma certa vez eu estava na cidade, irmão, de Padre Viegas, no estado de Minas Gerais. E quando eu estava pregando naquela cidade de Padre Viegas, as pessoas ficavam ao redor de mim e dos irmãos enquanto nós pregávamos na praça. Só que aí o padre proibiu para que as pessoas ficassem naquele culto conosco ali naquela praça. E eu percebi que um dos cultos que nós estamos fazendo, o sino da igreja católica começou a tocar.
A cidade é pequenininha e quando começou a tocar as pessoas começavam a ir embora. Eu disse, meu Deus, por que é quando o sino bate e esse povo vai embora e me deixa como se fosse sozinho aqui na praça? E ficou uma jovem, eu perguntei para aquela jovem, falei, filha, por que quando o padre toca o sino vocês vão embora? Falou, pastor, é porque o padre proibiu de nós participarmos do culto de vocês. O padre falou que se pegar, nós vamos aqui na praça, junto nesses cultos nós vamos ficar sem a crisma e sem a nossas cestas básicas que nós recebemos todo mês. Eu disse, amém, irmã. Eu disse, Deus, eu vou entrar em oração. Passei uma semana de oração consagrando a Deus. No outro dia eu fiz um culto na praça, veio as pessoas de novo. E Deus começou a revelar a vida de algumas pessoas, irmãos. Deus começou a me dar algumas revelações das pessoas no meio da rua. No outro sábado, a praça encheu de pessoas. Vamos lá que tem um pastor que revela o nome das pessoas na rua. Quando o padre catou o sino e começou a bater o sino, as pessoas um pouco distantes começaram a vir para a praça e dizer, vamos lá no culto, o pastor chegou, olha o barulho do sino. Então o padre batia o sino para que as pessoas fossem embora, mas o efeito começou a dar ao contrário. Quando o sino batia, aleluia, as pessoas sabiam, vamos no culto que o pastor acabou de chegar. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, nós temos os nossos caminhos, mas Deus tem as suas estratégias. Louvado, Deus sabe como trabalhar. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, quando nós pegamos esse versículo aqui da dificuldade que os apóstolos tinham para pregar a palavra, eu queria que uma pessoa abra sua Bíblia no livro de Salmos. Quando ele fala das pessoas que ele colocavam perante, aleluia, as imagens para que se prostrassem, para que adorassem. É por isso que ele entra nesse versículo, eu sei as tuas obras, quer dizer que eu sei o quanto você trabalha. Abra o livro de Salmos capítulo 115. Então eu sei as tuas obras e as tuas tribulações que você passa para pregar. Tu és pobre, mas ainda és rico. Mas as blasfemas do que se dizem judeus, mas não são, mas são sinagogas de Satanás. Pessoas que dizem que servem a Deus, mas infelizmente não servem. Pessoas que dizem, não, aqui tem Deus, mas na verdade não tem. Pessoas que dizem, não, você será abençoado, mas fizeram montes de imagens para que as pessoas se prostrassem. Não estou citando o nome de nada, estou dizendo o que dizia na igreja de Esmirna. Lá acontecia isso. Abra aí, meu irmão, em nome de Jesus, no livro de Salmos, capítulo 115 de Salmos, capítulo 115, versículo 3. Uma pessoa se coloca de pé e leia bem alto para mim, por favor. No livro de Salmos, capítulo 115, versículo 3, leia até o versículo 7, sem timidez e bem alto, em nome de Jesus, irmão. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Glória a Deus. Irmão, quem está falando isso é eu. Longe de mim, meu irmão. Quem está dizendo isso é as Escrituras Sagradas, não sou eu. Louvado seja Deus. Então quando ele entra aqui, mas tem uma coisinha para a igreja. Agora escute aí, que agora eu tenho prazer em falar isso para a igreja. Ela leu até o versículo 7. Tem mão, mas não palpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Quando as pessoas se prostravam perante eles lá naquela cidade, eles diziam isso. Eles têm pés, mas não andam. Mas olha no versículo mais embaixo. Você quer ver algo? Versículo 8. Casa de Israel, é eu e você, irmão. Olha o que ele diz. Torne-se semelhante a eles, o que fazem todos que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, e Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Aleluia. A casa de Arão, confia no Senhor, e Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, o que teme ao Senhor, confia no Senhor, e Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Ó Senhor, que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Louvado seja Deus. Sabe que Deus fala conosco isso aí. Ó casa de Israel, abençoará e abençoará. Se Deus está dizendo é para nós, povo de Israel, que acreditamos
que há um Deus que está acima de todas as coisas, e Ele te chama, ó casa de Israel, eu vou lhe abençoar, eu vou lhe abençoar, eu vou lhe abençoar, eu vou lhe abençoar. Confia, porque eu sou o teu Deus, o teu escudo. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão? Ó casa de Israel, eu lhe abençoarei. Ele está falando isso para você. Aleluia. Ele está falando isso para você, irmã Eliane. Ó Israel, eu te abençoarei, serei o teu escudo. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas olha aqui, irmãos, o versículo 10. O versículo 10 do livro de Apocalipse, irmão. Medite só isso, capítulo 2 e versículo 10. Olha que coisa linda. Não temas. Quer dizer o que? Não temas. Por quê, irmão? Porque o império da época estava matando os crentes. Abriu a boca para pregar, tu morre, irmão. Jesus lá morria mesmo, matava mesmo. Então aí Deus manda uma carta, uma revelação a João, e João pega e manda aquela carta para o povo de Esmirna. Não temas, não temas, João. O povo quer me matar porque eu estou pregando a palavra. E tu está me dizendo eu não tenho medo? Mas olha aí, não temas das coisas que hás de passar. Não tenha medo das coisas que há de você enfrentar. Aleluia. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer receberá o dano de segundo a morte. Irmãos, é uma coisa séria que os nossos irmãos estavam passando nesta cidade. Era uma coisa muito triste o que eles estavam passando, meu irmão. Quando você lê esse versículo aqui, irmão, você não dá nada por ele quando você não tem conhecimento da história. Quando você não tem conhecimento dessa história, você não dá nada por isso. Quando diz, não temas das coisas que não de padecer, e eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quando você lê esse versículo, você não dá nada por ele. Mas o Senhor Deus já estava avisando o povo daquela época, irmã Renata, que estava pregando, dizendo, olha, tu vai passar por tribulações, o diabo vai lançar vós na prisão, mas resista, não negue, porque eu te darei a coroa da vida. Como é que eu vou explicar isso para vocês aqui? Como é que eu vou explicar isso para você, irmão Anderson? Fale para mim. E dizer aqui, olha, meu irmão, suporta essa tribulação, suporte o que você está passando, suporte tudo isso, porque você vai receber a coroa da vida. Ele só vai entender isso, meu irmão, se ele tiver convicção da salvação dele e entender que ele está aqui nessa terra passageiro. Senão ele vai olhar para mim e vai dizer, sabe o que? Pastor, eu não quero saber da coroa da vida, eu quero saber a terra agora. É agora, quero ser poderoso agora. Você está entendendo, meu irmão? É por isso que a Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele manda uma mensagem para os profetas daquela época, naquela cidade, já avisando, não tenha medo do que você vai passar, não fique preocupado, ainda vão lhe pegar, Satanás vai lhe pegar e vai lhe aprisionar, vai lhe lançar na prisão, mas não negue, porque você vai receber a coroa da vida. Eu acho que eu já contei isso aqui na igreja. Pegaram um missionário, irmão, e disseram para ele parar de pregar, senão ele ia morrer. Ele falou, eu vou continuar pregando. E ele continuou pregando. Cataram ele e jogaram ele na cadeia. Quando jogaram ele na cadeia, ele começou a pregar para os presos. E começa a pregar para os presos, pregar para os presos. Quando ele começou a pregar para os presos, você sabe o que fizeram? Cortaram a língua dele fora, irmão. Cortaram a língua dele. Sabe o que ele fez, irmão? Começou a evangelizar pelo papel, Jesus, escrevendo no papel. Aí sabe o que fizeram, irmã? Arrancaram as mãos dele. Sabe que ele aprendeu a escrever com o pé,
Aí ele começou a escrever com ele. Morreu aquele missionário dentro daquela cadeia. Passou alguns dias, foram limpar a cadeia daquele irmão. Quando limparam a cadeia, levantaram o seu colchão. E tinha um pedaço de papel debaixo do seu colchão. E naquele colchão estava escrito: pode arrancar a minha língua, pode arrancar os meus braços, pode arrancar os meus pés, mas nunca arrancarão Jesus do meu coração. Nunca arrancarão Jesus do meu coração. Você pode levantar sua mão e dizer glória a Deus por isso, irmão. Pode arrancar tudo de mim, mas nunca arrancarão Jesus do meu coração. Louvado seja o nome de Jesus. E aquele missionário continuava pregando. Você já ouviu, irmão, o R. Soares, quando abre o culto e ele canta aquele hino assim: eu vou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Você já ouviu? Já ouviu, irmão? Já ouviu alguma vez? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Por que ele canta aquele hino? Pegaram uma irmã, irmão, um casal e uma filha. Os três estavam pregando no país. Disseram para os três: parem de pregar, ou os três vão morrer. O marido diz: eu continuo pregando. Pegaram o marido e disseram: vem cá, moço, ou você para de pregar, ou vou matar você, e a sua esposa e a sua filha vai ficar sozinha nessa terra aqui. Se elas não continuarem, elas também vão morrer. A mulher chega para o esposo e diz: meu bem, pare de pregar, eles vão nos matar. Ele disse: não, filho, eu vou continuar pregando. E ele continuou pregando no país. Os soldados pegaram ele, irmão. Nós faz tão pouco nós faz para a casa de Deus, irmão. Nós evangelizamos tão pouco, irmãos. Pegaram ele e disseram: agora você vai morrer. Eu mandei você parar de pregar e você não pregou, você vai morrer. A esposa disse: bem, não faça isso. Ele olhou para a cara dela e disse: eu vou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto, para trás não volto, não volto não. E ele encostou na parede. Os presos, irmãos, os soldados amarraram ele, prenderam ele. Os soldados miraram as armas, irmão, e disseram o sinal e atiraram a arma sobre ele. Quando cataram a metralhadora, que deram uma rajada, a metade do corpo dele caiu no chão e ele ficou pendurado na parede. Chamaram a mulher e disseram: você para de pregar, ou você vai ter o mesmo final que o seu marido. E aquela mulher continuou pregando. Os soldados pegaram ela e disseram: agora é a sua vez, você vai morrer no mesmo lugar que o teu marido. Vai para o paredão. A filha disse: mamãe. Ela olhou e disse: filha, eu vou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, para trás não volto, não volto não. E aquela irmã encostou na parede. Os soldados miraram a arma. Um dos capitães pediram para atirar. Quando deu a rajada, o corpo da irmã cai no chão e a parte de cima fica pendurada nas correntes. Aí os soldados disseram para a menina: agora é você. E ela continuou pregando. Quando pegaram, ela disseram: agora você vai morrer para o mesmo lugar dos teus pais. Você vai morrer. Ela disse: tudo bem, vocês vão me matar, mas eu quero fazer pelo menos um pedido. Ela disse: faça seu pedido. Eu quero pôr uma roupa branca, quero me vestir de branca, porque eu sou uma mulher virgem e eu quero morrer, aleluia, como Deus tem me permitido. Eu quero pelo menos colocar uma roupa branca sobre mim. Os soldados riram, fizeram gozação, brincaram, colocaram as roupas brancas sobre ela. E quando colocou as roupas brancas sobre ela, ela foi para a parede cantando o mesmo hino. Quando ela encosta na parede, fechou os teus olhos e disse: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, mas eu quero estar no mesmo lugar dos meus pais. Quando os soldados miraram a arma para ela, irmão, e a disseram para sondar a arma, os soldados não atiravam. O capitão disse: atira agora, e os soldados não atiravam. Atira agora, e os soldados não atiravam. O soldado olhou para o capitão e disse: capitão, eu quero até atirar, mas tem uma face no peito daquela menina, e a face está escrito: noiva de Jesus, noiva de Jesus. Nós queremos se render a Cristo também, porque essa menina é noiva de Jesus. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, meu irmão, que estamos em pouca, mas Ele te chama: tu és a minha noiva, tu és o meu noivo, tu és a minha noiva. Você pode dar uma salva de palmas a Ele: tu és a minha noiva, tu és o meu noivo. E se Deus te chama de noiva, Ele se responsabiliza por você. Deus te chama de noiva minha. Alamacaia subdevácia. Mas para isso temos que pagar um preço de dor, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Veja só algo. O que você tem feito, por favor, irmão,
Aleluia. Diga para o irmão que está ao teu lado: os profetas morreram por causa do evangelho. Diga aí, irmãos, diga para ele, diga mesmo. Aleluia. Agora diga para ele: e você, o que tem feito por Deus? Aleluia. Faça mesmo. Aleluia. Aleluia. Eu me pergunto, irmã Vanessa, o que você tem feito? Eu me pergunto, irmã Rosa, o que você tem feito? Eu me pergunto, Anderson, o que você fez para Cristo hoje? Quantas almas você ganhou? Quantas pessoas você pregou? Para quem você falou do amor de Jesus? Eu me pergunto, Renato, o que tu fez hoje? Para quem você ligou? Falou do amor de Jesus para quem? Para que cliente? Para que empregado? O que você fez no dia de hoje, meu irmão? Sendo que ontem alguém morria por amor ao evangelho. Louvado seja Deus, e hoje nós não fazemos mais isso. Louvado, não queremos sofrer por amor a Cristo. Irmão, para me encerrar, mude. Se você quer conhecer a história, procure um livro chamado Heróis da Fé. Você vai ler esse livro Heróis da Fé, você vai ver se você fica crente ou não fica, irmão. Você vê aqueles homens o que passaram para que hoje eu e você estivemos aqui. Louvado seja Deus. Moody fez um propósito, Anderson. Disse: Deus, quero fazer um propósito, que todo dia eu quero ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Pelo menos uma alma. A Moody era barbudo, irmão, tinha a barba comprida. E um certo dia estava chovendo. Ele abriu, catou seu guarda-chuvinha, abriu seu guarda-chuva e ficou na rua esperando uma alma passar. Porque ele fez um propósito com Deus de todo dia ganhar uma alma. E ele disse: Deus, me manda uma alma. De repente viu uma mulher. Quando ele viu aquela mulher, ele começou a ir atrás daquela mulher. A mulher olhou para trás e ficou assustado com o Moody, porque ele era bem barbudo assim, irmão. Tinha mais ou menos o tamanho da barba do nosso irmão Gilson, bem grandão assim. Quando ele olhou assim, meu irmão, aí Moody saiu correndo atrás dela, e aquela mulher começou a correr, irmão. E Moody foi andando, acelerando o passo, e aquela mulher rindo. Aquela mulher acelerando o passo, e Moody começou a acelerar o passo, irmão. Aquela mulher começou a correr, e Moody começou a correr atrás dela. Aleluia. E Moody começou a correr para evangelizar ela. Aquela mulher ficou tão desesperada, irmão, que ela entrou dentro da casa dela, abriu a porta com tudo. E Moody também entrou dentro da casa daquela mulher. Aquela mulher se escondeu debaixo da cama. E Moody entrou dentro da casa dela, olhou debaixo da cama, pegou um panfleto e disse: moça, eu vim lhe dizer que Jesus te ama. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe quem é esse? O Moody, irmão. O homem que fez a reforma para que hoje nós estivemos aqui hoje. Aleluia. Não é da Bíblia, era um crente que pregava a palavra. Louvado seja Deus. Irmão, dentro desse texto da cidade de Esmirna, irmão, louvado seja Deus, morreu um homem, que é uma referência também, que é um homem chamado Policarpo. Ele morreu nesta cidade, irmãos, no mesmo lugar, nesse mercadão que tinha, porque aquele mercadão, as pessoas se reuniam para ver coisas políticas, religiosas, e não para resolver as coisas ali. E onde tinha aquelas imagens para as pessoas adorarem. E até mesmo Policarpo foi pregar contra isso. Sabe o que fizeram com Policarpo, Jesus? Eu vou lhe contar o que fizeram com Policarpo. Pegaram Policarpo e disseram: vem cá, Policarpo, você aqui na Turquia, você que esteve na Turquia, irmão? Então ele devia ter conhecido onde Policarpo morreu. Então pegaram Policarpo, colocaram ele num pedaço de madeira, amarraram as mãos de Policarpo naquela madeira, disseram: Policarpo, pare de pregar. Ele disse: não parei de pregar. Policarpo, pare de pregar, ou nós vamos jogar você junto com as feras. Ele falou: olha, 86 anos que eu tenho servindo a Cristo, e até hoje Deus nunca me deixou sozinho. Imagina Policarpo amarrado, você falando isso com os soldados. Policarpo, tu vai morrer. Cataram a lenha, colocaram lenha no pé do Policarpo. Disseram: Policarpo, nega Jesus, você vai morrer, Policarpo. Policarpo encurvou a cabeça e disse: Deus, eu quero entregar minha vida a ti. E o Senhor falou para Policarpo, dizendo: Policarpo, a coroa da vida te espera, Policarpo. Louvado seja Deus. E você não passará os danos da segunda morte. Na hora que ele escutou a voz de Deus, ele amarrado, irmão, cheio de linha nos pés, ele levantou sua voz e disse: acenda essa fogueira logo, que eu não vejo a hora de ver o meu rei coroado com a sua glória. Colocado fogo. Policarpo morreu queimado, mas a sua frase ficou até hoje, que eu estou dizendo: acenda essa fogueira logo, que eu não vejo a hora de ver o meu rei coroado com a sua glória.
Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Policarpo morreu queimado. Louvado seja Deus. Irmão, essa segunda carta que eu quero dizer para você, que aquele povo entrou num caminho de fazer imagens, e todas as pessoas tinham que se prostrar perante aquelas imagens, e as pessoas que não se prostravam morriam por não se prostrarem perante aquelas imagens, morriam por não se prostrar. João manda a carta enviada por Deus para ele, manda para eles dizendo: fique tranquilo, eu sei as tuas obras, o quanto você tem feito para pregar a palavra, eu sei as tuas obras e as tribulações que vocês estão passando, mas sabe de uma coisa, tu és pobre, mas é rico. Que perante as pessoas pode ser pobre, mas eu posso te dizer que tu és rico. Louvado seja Deus, aleluia. E não ligue com a blasfêmia do que dizem crente, que dizem que servem a Deus, mas não são sinagogas de Satanás. Vamos lá, irmãos. Aqui tem muitas coisas. Existem lugares aí, irmão, que colocam um monte de imagens lá dentro, e dentro daquelas imagens, dizendo, às vezes até fazem sacrifícios nas matas virgens, sacrifícios em todos os lugares, coloca imagens lá dentro, pede para as pessoas se prostrarem. Dizem judeus, dizem que levem a paz, mas são sinagogas de Satanás. Que lugar é esse? Imagino já eu qual é. Louvado seja Deus. Mas colocam sacrifícios absurdos para que as pessoas podem, sacrifício de animais, e banho de animais, e tantas coisas. Irmãos, escutem por isso que eu vou lhe dizer. Se uma pessoa disser para mim: pastor, fique na mata virgem tomando banho de sangue de galinha preta, sangue não sei do que, eu digo: não preciso fazer isso, porque o sacrifício por mim já foi levado na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário pela minha vida e foi levado o seu sacrifício. Louvado seja Deus. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Eu confesso uma coisa para os irmãos. Uma das cartas que eu mais gosto de pregar, irmãos, vai ser quando chegar em Efésios. Pelo menos da quinta carta para frente, aí dá gosto de pregar, irmão. Da quinta carta para frente vai falar de crente fofoqueiro. Da quinta para frente você vai ver daqueles irmãos que olha, suspeita mal. Louvado seja Deus. Da quinta para frente você vai ouvir aqueles irmãos que querem adivinhar o culto, está pensando que é o sentido: eu acho que irmão não sei o que, acho que não sei o que. E aqui não tem nada de acho, irmão. Louvado seja Deus. Aquele monte de coisa. Da quinta para frente tu vai ver, irmão, o chicote para lá, mas é bênção, vale a pena. Louvado seja o nome de Jesus, vale a pena servir a Deus, glória a Jesus. E depois nós vamos ver onde nós vamos se encontrar. Glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, peço aos irmãos, coloque a mão no seu coração para nós orarmos a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Saiba de uma coisa, tu és rico em Cristo. Louvado seja Deus. Deus eterno, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de podermos estar na sua presença. Pai eterno, eu quero apresentar, Senhor, a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, esses pedidos de oração. Toma esses pedidos de oração nas tuas mãos, Senhor, que a tua filha trouxe, Senhor. Pai querido, pela tua palavra, aquele que precisa de libertação, liberta. Senhor, dá um socorro a essas pessoas. Entra com providência, dando vitória. Em nome de Jesus, eu profetizo a vitória, a libertação na vida dessas pessoas. Pai eterno, vai de encontro na vida de cada um dos teus filhos que aqui estão neste lugar, abençoando a vida dos teus servos. Leva, Senhor, dando a vitória aos teus filhos. Arranca angústia, arranca tristeza, tudo aquilo que não provém de ti, sobre o coração de cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, não perca o culto não, em nome de Jesus. Amém? Alguns irmãos teve alguns previstos, né? Louvado seja Deus. Mas domingo o nosso culto, que começa às 6 horas, em nome de Jesus, né? 6 horas e 8 horas está terminando o nosso culto. Eu queria fazer só um pedido aos irmãos, que é coisa rápida mesmo. Tomem teu assento, só para mim. Eu vou dar a bênção apostólica aos irmãos, mas eu não posso fazer isso com ele também não, né, irmão? Vem cá um pouquinho abençoado. Ele disse: pastor, quero louvar. Vamos só ouvir ele louvar, né, irmãos, em nome de Jesus, né? Louvado seja Deus. Aleluia.